Deuteronômio 25, 17 a 19. Tá bom. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dar por herança, para possuíres, apagarás a memória de Amaleque e de debaixo do céu. E Deus é muito incisivo. Não te esqueças de apagar a memória de Amaleque. Está aparecendo na tela o versículo, tá? Que alguns estão olhando assim, né? Não apagarás a memória de Amaleque. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor traga luz a esta palavra, para que o homem não fale de si mesmo, mas que nós tenhamos revelação e entendimento das Escrituras Sagradas acerca do que essa passagem tem a nos edificar e falar no nosso cotidiano, para a prática do nosso coração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Você pode sentar. Uma das grandes regras quando você for estudar a Bíblia, evite dar tanta ênfase na Bíblia aquilo que só foi mencionado uma única vez. Uma boa regra do estudo da Bíblia é prestar atenção todas as vezes que a Bíblia enfatiza um tema. Por exemplo, Abraão. O primeiro versículo do Novo Testamento começa com o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão. E várias vezes, desde Gênesis 12, a palavra Abraão e a aliança que Deus fez com Abraão aparece. Essa é uma regra. Por que falo isso? Porque há muitos que perguntam com quem Caim se casou. Mas acontece que só há uma vez que aparece o casamento de Caim com uma dos descendentes de Adão, que são seus parentes. É a pergunta que muita gente faz, mas não é a essência da mensagem da Bíblia. Não vou dar a resposta agora, porque vou fugir do assunto. Mas essa passagem que nós lemos também não aparece essa única vez aqui. Ela aparece em Êxodo, ela aparece em Números, e esse homem chamado Amaleque, que vem a se tornar uma nação inimiga de Israel, vai aparecer sempre por trás do povo de Israel para destruir. A grande sacada da Bíblia, do que Deus quer falar a partir desse texto, remete-nos para a nova aliança. De que Amaleque, em hebraico, é uma palavra escrita chamada belico. Não é de belisco, belico. Nem é obelisco, é belico. E belico quer dizer aquele que incita a guerra. Amaleque, em hebraico, significa alguém que é de ânimo aguerrido, que gosta de guerra, que gosta de contenda, que gosta de incitar, que vem por trás para tentar assaltar o povo de Deus. Essa é a ideia de Amaleque. Amaleque, para nós, também é uma grande advertência de uma personagem bíblica muito pintada na Idade Média, chamada Diabo. Ele é uma figura de Satanás. Ele é uma tipologia no Velho Testamento do Deus das trevas, o diabo. Alguns chamam-no de Lúcifer, diabo, Satanás. Mas o nosso inimigo não é só o diabo. Nós temos a nossa carne, a nossa natureza humana caída como nosso inimigo. Além do inimigo da nossa carne, nós temos o mundo.
E por favor, quem nos assiste ou nos ouve hoje pela primeira vez, eu não estou me referindo ao mundo criado, ao mundo que Deus criou. Estamos nos referindo ao mundo das ideias e dos valores que são totalmente opostos aos valores do reino de Deus. São estes valores, é esta carne e é este inimigo chamado diabo, que para nós, na nova aliança, hoje, são nada mais, nada menos o que Deus disse a Israel: lembrem-se de Amaleque. A história de Amaleque aparece pela primeira vez lá em Números 14. É bem verdade que aparece em Êxodo 17, mas a referência são as duas mesmas, falando do mesmo ato. Quando Israel havia pedido água e murmurado a Deus, contra Deus, e Moisés vem a intervir, Deus dá a Moisés uma oportunidade de ferir a rocha, e da rocha sai água. Ali ficou uma murmuração. Ali o povo murmurou contra Deus. Ali a maioria quis voltar para o Egito. A maioria cogitou que o Deus a quem eles serviam e a quem nós servimos é um Deus de brincadeira. É um Deus fajuto. É um Deus tirano, déspota, que quer matar esse povo aqui no Egito, aqui no deserto. Que com más intenções, que segundo as intenções, ele tirou Israel do Egito. Esses pensamentos começam a permear a mente do povo de Deus. E logo depois, num relato de Moisés, no próprio livro de Números 14, após esse incidente, Amaleque tentou golpear Israel por trás, atacar Israel por trás no deserto, para não deixá-lo, o povo de Deus, seguir a jornada rumo à terra prometida. E agora, como nós estamos estudando Deuteronômio, Deuteronômio nada mais é em hebraico a repetição da lei. O livro que está sendo escrito aqui, Deuteronômio, é o conteúdo de Êxodo, Levítico e Números. E como é uma retrospectiva do que aconteceu, Deus diz: lembra-te do que aconteceu com vocês na saída do Egito. Lembra-te de Amaleque. Lembra-te, escute, que ele veio contra vocês quando vocês estavam fracos, debilitados, afadigados, e o texto não diz isso, não afirma, mas parafraseando, com fome e sede. E aqui está uma grande lição que nós podemos aprender. Que quando nós estamos fracos, fracos na fé, fracos nas emoções, fracos nos sentimentos, se deixando guiar na vida cristã pelos sentimentos, pelos sentidos, por aquilo que vemos, é nessa hora que Amaleque pode nos assaltar e dizer: trouxa, o que você está fazendo aí na igreja? O que é que você está caminhando com esse povo, indo para a igreja? Será que você não está perdendo tempo? Será que você não está indo por caminhos que são caminhos de fanatismo? Você agora está seguindo esse Deus? Que história é essa? E o texto diz no capítulo 25, verso 19, quando pois o Senhor, verso 18, perdoe-me, como ele te veio ao encontro no caminho, te atacou na retaguarda, todos, quem foi que ele atacou? Vamos. Os desfalecidos, e quando tu estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Se alguém puder tentar olhar, não sei, tem alguma caixa ligada aqui. Ó. Essa caixa está ligada, ela fica... Pronto, era isso mesmo. Não entendo de som, mas eu pude perceber que estava ligada. Então veja, obrigado Lucas. Nesse momento eu queria chamar a atenção que a origem de Amaleque veio da árvore genealógica de Esaú. Se você ler em Gênesis 36, verso 12 a 16, Amaleque é filho de Elifaz,
da descendência de Esaú e sua concubina Tímina. Se você ler a árvore genealógica de Gênesis 36, lá na linhagem de Esaú, irmão de Jacó, Amaleque está presente. E é esse Amaleque que vai se levantar depois, lá no livro de Juízes, tentando assaltar Israel em Juízes capítulo 3 e capítulo 6, verso 33. Ele reaparece também na história de Samuel, quando Samuel ouve de Deus a direção e diz ao rei Saul que ele deveria matar e destruir todos os amalequitas e os despojos eles não poderiam resgatar. E vocês lembram que Saul guardou os despojos, que não era para ser guardado esse material. Pois bem, e aí nós chegamos a algumas ações do nosso inimigo aqui, Amaleque, para Israel, trazendo para o nosso dia. Primeiro, a primeira ação desse inimigo chamado Amaleque para nós. Veja o versículo de número 17, do capítulo 25. Lembra-te do que te fez Amaleque aonde, meus irmãos? No caminho. Nós somos biblistas, nós olhamos para a Bíblia, nós examinamos a Bíblia. Nós não fazemos da Bíblia achômetro. Nós olhamos para a Bíblia, conferimos, por isso que eu gosto de pregar e mostrar para você. Leia, veja, aonde ele vai atacar no caminho. Que caminho? Quando eles saíam do Egito. É sempre assim. Quando você toma uma decisão por Cristo, eu quero dizer para você que se você tomou uma decisão por Cristo, você está no caminho certo. Não é religião que salva. Mas todo mundo aqui pode levantar a sua mão. Quantas pessoas na família, dentro de casa, se levantaram contra você por causa do caminho? Do caminho. Aqui quem fala pode dizer a mesma coisa. Eu senti isso na minha pele. Falar do caminho de Cristo incomoda as pessoas. É algo que me chama a atenção quando eu estou na rua e digo assim, que Cristo te abençoe. Você é crente? Agora, se nós falarmos Deus te abençoe, é genérico, é generalizado. Mas eu tive um professor que ele perguntava, e ele era ateu, viu? Ele dizia, que Deus? Ó, que Deus? Que homem inteligente, que Deus? Já tive um tio que se dizia ateu, espero que ele não tenha morrido ateu, que quando eu dizia, a bênção tio, ele não dizia Deus, está abençoado. O nome que nós cantamos aqui hoje de manhã, o nome de Jesus, incomoda. Incomodou a César, incomodou Roma, incomodou as autoridades religiosas do judaísmo que viram no cristianismo e chamaram os primeiros cristãos do cristianismo primitivo, lá no livro de Atos, escute, a seita do caminho. Tudo que Amaleque vai tentar fazer com a igreja hoje, eu vou dizer, é tirar eu e você do caminho do Evangelho. Tirar do caminho. Colocar atrativos, mostrar que é algo que traz fadiga, algo cansativo vir à igreja. Trazer na mente que é desperdício de tempo estar num culto como esse agora de manhã. Eu sei o que é desperdício. Eu pulei carnaval. E ontem eu olhava o City Band aqui em Campinas e até as autoridades municipais dos amarelinhos disseram que se esse ano, aqui no evento de ontem, tivessem muitas ocorrências, como houve o ano passado, inclusive com morte, seria a última vez que teria City Band. E ontem, quando à noite saí com a minha esposa por outro caminho, e a minha filha, nós tivemos que buscar um outro caminho, porque é um caos de engarrafamento. Só o ano passado eu fiquei preso 2 horas, do Taquaral para a minha residência. 2 horas no carro. E ontem ainda vimos pessoas usando, autoridades policiais, usando para dar choque elétrico, e deram. E só nenhum dos supermercados aqui de Campinas, eu contei ali na rua, mais de 30 policiais para impedir que jovens usando RG falso,
comprassem bebidas alcoólicas. É interessante que a sociedade sem valores e uma sociedade que não tem padrão moral e ético, tudo isso é bobagem. E tudo isso é passado na régua como uma vista grossa e parece que nada disso está acontecendo. E eu presenciei com os meus olhos, 11 horas da noite, meninos menores de idade, bêbados, nas ruas. Agora, ao estar no caminho, na decisão pelo Evangelho, é fanatismo, é loucura, é alienação. Essa é a ideia. Então, guarde isso. Amaleque tentará tirar a igreja, eu e você, do caminho. E não se esqueça que Jesus disse, o caminho, a porta é estreita e o caminho também é estreito. Vai estreitando, vai afunilando. E a estratégia de Amaleque é dizer, olha, não é bem por aí. Eu acho que você foi com muita sede ao pote. Eu sei que existem pessoas fanáticas dentro de igreja. Eu sei que existem pessoas alienadas. Eu sei que existem pessoas que não leem as Escrituras e tudo que o pastor fala e o padre fala do púlpito, eles tomam como palavra final, quando na verdade a palavra final está nas Escrituras Sagradas. Mas não se iludam que uma das estratégias do inimigo é tirar-nos do caminho. Outra ação estratégica do inimigo é nos atacar na retaguarda, por trás. Veja o versículo de número 18. Como foi que ele veio? Ele veio ao encontro no caminho, e repete de novo 2 vezes a palavra caminho, e te atacou na retaguarda. Isso mostra a estratégia sagaz do inimigo, e ele faz isso, ele dá munição. Eu conheço pessoas que conscientemente, não são pessoas analfabetas não, elas deram as suas vidas a Satanás em pactos, para terem sucesso, para terem êxito. E uma das estratégias dele é, depois, atacar por trás. Até porque se você faz um pacto e uma aliança desse tipo, e geralmente envolve sangue de animais, se você não sabe, você fez uma aliança com ele. Uma aliança com as trevas. Existem certas igrejas que não gostam de falar nesses assuntos, porque elas pensam que essas igrejas estão dando ênfase ao diabo. Eu só estou dando essa aula de hoje porque não fui eu que disse, foi Deus que falou para Moisés dizer a Israel, em Êxodo, em Números e em Deuteronômio 3 vezes, lembrem-se de Amaleque. Era Amaleque que trazia, para apagar, e é para apagar da memória Amaleque. Risca. Deus até fala em Deuteronômio, em Êxodo capítulo 17, pastor Carlos leu para nós o texto, eu riscarei a memória de Amaleque. E foi lá na memória de Amaleque que foi apagada, que Deus mandou Moisés levantar um altar, uma bandeira, dizendo, Yahvé Nissi, Deus a nossa vitória. Vamos terminar o culto cantando, o Senhor estendeu a sua mão para mim e nos deu, e me deu a vitória. A vitória contra Amaleque. Amaleque usa a carne. Amaleque usa o mundo. Amaleque usa os valores deste mundo para ludibriar. Amaleque, Satanás, a Bíblia diz que ele é o enganador. E ele vem seduzindo para depois dar o bote por trás. E diz o texto que ele veio na retaguarda. Por trás. Verso de número 18, ele te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti. Por favor, marquem os verbos que eu vou chamar a atenção, porque se uma das estratégias dele é atacar no caminho, atacar na retaguarda, ele tem uma grande ênfase em nos atacar quando nós estamos fragilizados. Quando nós estamos doentes, coitadinho de mim. Ninguém me ama. Todos esqueceram de mim, parte 10. A igreja ninguém me ama, ninguém me quer. Coitadinho,
Né? Eu estou fraco. Imagina, olha, o macumbeiro me deu atenção, então a igreja não presta mais. Ah, o pastor não me ligou, eu estou doente, o pastor não me atendeu, ninguém me procurou. Essa é uma estratégia, ele quer tirar você do caminho. Ele quer colocar dodói, e às vezes eu digo mais, às vezes Deus quer até nos ensinar que Ele quer nos deixar sozinhos, para aprendermos a depender somente dEle. Isso não significa dizer que nós não vamos dar apoio ao irmão, apoio à nossa irmã, que nós precisamos. Servir e cuidar uns dos outros. Mas o diabo é muito estratégico em mostrar e atacar na retaguarda. Vocês conhecem o mito, a narrativa do calcanhar de Aquiles? Ele estava todo protegido. Ele tinha uma couraça da cabeça aos pés, mas o inimigo sabia que aqui na região da panturrilha, atrás, na região posterior da nossa perna, ali, a ferramenta, o equipamento que tinha em Aquiles não protegia essa região posterior. Era uma área frágil. E a narrativa hoje, até hoje, se diz, é o calcanhar de Aquiles. Aonde ele vem nos atacar? Em nossas fraquezas. A minha fraqueza não é a fraqueza do irmão Sérgio. A fraqueza do irmão Sérgio não é do irmão Irã. A fraqueza do irmão Irã não é a fraqueza do irmão Marcos. Todos nós temos fraquezas. Nós precisamos detectar que fraquezas são estas, que áreas da carne Satanás sabe e tem expertise para trazer elementos de sedução, de fetiche, para nos derrubar. Certa jovem uma vez comunicou a um pastor de que, ligando para saber se ela deveria ir para se encontrar com um homem casado num restaurante aqui na região de Campinas. Você vai se encontrar com quem, querida? Com um homem casado? Se fosse comigo, eu falei para o pastor, dá um cinturão para ela. Um cinturão nordestino. Né? Não é possível, só se você não tem pai, você quer receber uma surra. Como é que você vai se enfiar com um homem casado num restaurante? E eu lembrei na hora de Romanos, capítulo 13, verso 13, que foi o texto que Santo Agostinho se converteu. Não faça provisão para a carne. É essa estratégia que Satanás tem de usar nossas fraquezas, nossas debilidades, nossos apetites de comida, de bebida e de sexo, para exacerbar esses apetites e usar esses apetites quando esses apetites são engodados e alimentados. A estratégia de resposta de Deus para nós é corte. Passe a tesoura. E o texto diz que ele veio, nesse momento, vamos marcar aí o verso 18, quando eles estavam desfalecidos, quando eles estavam, que leiam, abatido e afadigado. E diz ainda, e não temeu a Deus. Por outro lado, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4, que quando nós estamos fracos, nós podemos descobrir que somos fortes, porque Deus se aperfeiçoa em nós, em nossa fraqueza, e na nossa fraqueza, o seu poder vem para nós termos decisão e poder volitivo de dizer, não à carne, não ao pecado, não ao mundo, e sim para Deus. Vocês estão lembrados qual era a linhagem dos inimigos de Neemias, que nós estudamos o ano passado aqui em Neemias? A linhagem dos inimigos de Neemias era de Amaleque. E esse Amaleque, que aparece continuamente na Bíblia, tenta, de todas as formas, destruir a casa de Deus e o povo de Deus. Avançando, o texto também agora vai nos mostrar que além das ações do inimigo, eu quero finalizar trazendo das ações divinas que ele, através desse livro de Deuteronômio, traz de prescrições sagradas sobre o nosso inimigo para a igreja. E a primeira prescrição de Deus, no verso de número 17, está no verbo lembra-te
do que fez Amaleque. Vamos dizer esse verbo? Lembra. Vamos lembrar o que ele fez com Neemias? Vamos rapidamente, não é escola bíblica, mas você pode abrir o seu livro de Neemias e ver tudo o que essa linhagem de Amaleque vai fazer na história de Neemias. E veja, Neemias tinha acabado de sair da Babilônia. Neemias tinha acabado de trazer uma leva de judeus para voltar para a terra de Judá para reconstruir o templo. E no capítulo de número 2, verso de número 19, falando de Sambalate, esse inimigo que estava ali por trás, na retaguarda, diz o verso 19, porém Sambalate, o Horonita e Tobias, o servo Amonita, o Gesem, o Arábio, quando souberam, marque aí na sua Bíblia, o que é que eles fizeram? Zombaram de nós, nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Está chamando o povo de Israel e Neemias de rebelde. Além disso, ele vai dizer, esse inimigo, no capítulo 4, versículo 7 diz, mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo o quê? Irados. E Neemias vai colocar como estratégia vigilância, lá no verso 16 do mesmo capítulo. E aí, no mesmo capítulo, no verso de número, capítulo 5 agora, capítulo 6, perdoe-me. Ele vai colocar na mente de Neemias para que Neemias fugisse, para que Neemias recuasse. E o versículo 11 diz, porém eu disse, homem como eu fugiria? Porque qual era a ideia? Ele vai usar uma profecia, os descendentes de Amaleque, para dizer a Neemias, se esconda dentro do templo. E Neemias pensa, um homem como eu fugiria do desafio que Deus está colocando? E eu pergunto hoje, quantas perguntas têm vindo à sua mente e à minha, que nós estamos, às vezes, confusos, abatidos, e o inimigo começa a colocar dúvida. Sentimento de fracasso, sentimento de que você não vai conseguir, sentimento de que nesse projeto não vai dar certo, que você desista, que você recue, que você retroceda, sejam para as questões espirituais, mas sejam também para as questões do seu cotidiano. Os olhares. Nós temos que, como cristãos, queridos, ter um bom discernimento de saber separar o ser humano do diabo. Não vá dizer, pelo amor de Deus, ao seu cônjuge que ele é o diabo. Ao seu filho, jamais se atreva a isso. Mas é muito interessante a gente entender que Satanás, ele não vai usar as pessoas que não têm relacionamento com você para te machucar. Porque se usar, ele sabe que não vai te atingir. Mas quem ele vai usar? As pessoas que você mais ama. As pessoas mais próximas a você. Para tentar criar um clima de contenda, de inimizade naquela casa, naquele lar e naquele ambiente de trabalho. E não é hora de ficar amarrando o diabo, amarrando o demônio na frente das pessoas. É hora de pedir a Deus discernimento e entender que quem está ali é Amaleque. Tentando tirar, não é só do caminho da igreja, é tirar você da posição que você está. Às vezes tem olhares de certas pessoas nas empresas, nos lugares, até mesmo na escola, na faculdade, o olhar da inveja. Inveja não é demônio, inveja é uma natureza caída, é um fruto da natureza caída humana. Mas que o diabo se utiliza dessa natureza para gerar inveja, contenda e desavenças. E tudo o que ele mais quer é que através das pressões que eu e você enfrentamos hoje, eu e você, saiamos da nossa posição. Por que é tanta luta nesse lixo moral da imprensa, da mídia, contra o atual governo? Por que tanta perseguição?
Por que tantos governos falaram tantas abobrinhas, como qualquer um de nós também pode falar, e o nosso atual presidente pode falar? Porque ninguém é bom em tudo. Por isso que precisamos se cercar de pessoas que sabem. Mas por que tanto da mídia, da imprensa? Porque as trevas não querem que esta nação saia do lixo moral de anos, décadas e séculos. As raízes que estão no Brasil e de uma disputa de poderes que estão além da nossa mente, do nosso alcance, só a eternidade pode mostrar. Mas isso mostra Amaleque, insatisfeitíssimo, porque percebe que muita mudança vai acontecer para o bem desta nação e isso redundará crescimento do evangelho e do reino de Deus neste país. É uma luta. E eu não creio e não espero que você e eu entremos no vácuo desse lixo moral contra os valores do reino de Deus. Não estamos aqui para defender presidente algum, nem governo algum. E quem nos conhece sabe há anos, desde quando eu sou pastor aqui, quando eu morava em Maceió, há anos eu oro por todos os presidentes da República e governadores, porque é bíblico. A Bíblia diz, oremos por eles, para que tenhamos uma vida sossegada e tranquila. Mas não se iluda. Se um chefe de Estado, em qualquer instância federal, estadual e municipal, entrega a cidade e faz pacto com as trevas, opressão virá sobre esta nação. Precisamos orar. Morava em Alagoas ainda, quando um presidente da minha terra foi eleito e fazia trabalhos e recebia satanistas no palácio. A irmã de lá, do Palácio do Planalto, ligava para a Assembleia de Deus lá em Maceió, e quando eu ia no ciclo de oração dar uma palavra que elas me convidavam, parava todo o culto para orar. Por este momento, irmãos, orem agora, porque a secretária do presidente pediu que orássemos em função de satanistas entrando nesta nação. E se todo o problema fosse esse, não, o problema são os conluios. São as alianças sujas e os poderes de mídia, políticos e empresariais, usando dinheiro público. E a igreja, para muitos cristãos por aí, acha que a igreja tem que ficar calada. Então você nunca leu Oséias. Você nunca leu Amós. Você nunca leu os profetas que colocaram a mão na ferida dos reis e dos profetas falsos e dos sacerdotes e principalmente dos reis, dizendo que Deus abomina os dois pesos e as duas medidas. A igreja não tem compromisso com este mundo, mas a igreja é uma agência do reino de Deus para mudar e transformar este mundo através da palavra e da oração. E nós não estamos defendendo forma alguma aqui de púlpito nenhum governante. Porque até por o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma, quem nos conhece, oramos sem falar mal deles neste púlpito. Agora, falar das alianças e da corrupção, nós vamos falar sim, porque se nós não falarmos, as pedras clamarão. Amaleque está solto. Amaleque está influenciando a sociedade, mas Deus está por afirmar, apagarei a memória de Amaleque. Ele ataca no caminho, ele ataca na retaguarda, ele ataca também aos frágeis e debilitados. Volte comigo para Deuteronômio, capítulo de número 25. E Deus traz o terceiro ponto. Primeiro, lembra-te. Segundo, apague a memória. Vamos para o segundo ponto. Apague a memória de Amaleque. Verso 19. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor Deus, teu Deus, te dá por herança para possuíres, marque aí na sua Bíblia, apagarás, vamos juntos? A memória de Amaleque de debaixo do céu. E o que é que ele diz? Não te esqueças. Porque nós esquecemos. Nós esquecemos. E a última advertência de Deus e prescrição
primeira, lembra-te. Segundo, apague a memória. A terceira é, não esqueça da sua e da minha fraqueza. Vigie seus pontos frágeis. Os RHs de empresas são de muita expertise perguntar assim, quais são os seus pontos fracos? Eu fico pensando, e tu achas, falar como gaúcho, que eu vou dizer todos os meus pontos fracos? Você pode dizer, então já não quero. Porque a sociedade que a senhora vive, doutora, e eu, exalta o super-homem, a Mulher Maravilha, o homem de aço, o homem formiga, que eu só vi no gibi, hoje eu vejo nos Vingadores, o homem de ferro. É isso que a sociedade exalta. A sociedade e as empresas, elas não exaltam as fraquezas. Elas querem competências. E na sociedade que nós vemos, como uma candidata a presidente da República, quando chorou na TV, a mídia disse, como ela é fraca, ela chora. E não é diferente hoje, quando o presidente chora, ele é fraco. E uma coisa, né? É uma hipocrisia total, porque nós temos muita inteligência de competência para o trabalho, mas o que os psicólogos percebem nas escolas e nas empresas, que o que mais precisamos além disso é inteligência emocional. É por isso que é natural você ter uma pessoa que tem muitos diplomas, muito conhecimento, muita informação, mas ela não sabe administrar situações emocionais na empresa. As pessoas, ao invés de assumirem seus erros, se colocam de posição de vítimas, choram. E algumas querem esconder e demonstram claramente que não sabem administrar as emoções. E administrar a emoção não é controlar choro. É saber enfrentar situações de tempestades. É o que as empresas chamam hoje de seja resiliente. Ora, mas o que é resiliente? Enfrentar situações difíceis e se manter firme. Mas quando eu enfrento situações difíceis, eu sou golpeado. Quando eu enfrento uma situação de sofrimento, é nessa hora que o inimigo vem para colocar dúvida. Cadê o teu Deus? Você tem tanta poupança com ele no céu, mas está doente? Por que Deus não te curou? E o inimigo começa a jogar dúvidas sobre nós. E é nessa hora que você precisa lembrar dessa prescrição divina. Cuidado com as fraquezas. Analise seus pontos fortes e pontos fracos. É bebida? Faça como um pastor que eu conheço aqui em Campinas, que só o cheiro, é o nome desse choparia aí, eu nunca gostei de bebida, mas tem um chopp que ele fala, não vou dizer o nome que está sendo filmado, é ao vivo, mas é uma choparia famosa, que ele diz, quando eu passo na calçada e sinto o cheiro, eu já atravesso a rua. Por quê? Porque chama, atrai. Qual é a fraqueza? Para mim, bebida pode colocar todas as bebidas, não é fraqueza. Até um copo de vinho, quando me chamam para beber numa festa, eu digo, é só um, porque o segundo eu vou dormir. E, por favor, eu estou dizendo o púlpito que vinho não é minha fraqueza. Agora, se é fraqueza sua, corra. Corra e não beba nem um copo. Porque eu conheço alguns que se acham que estão fortes e bebem um copo e terminam no 15º, 20º. Isso mostra o perigo de nós não estarmos atentos à nossa fraqueza. E é isso que Amaleque vai tentar, nossas fragilidades. Finalizo com Êxodo, capítulo 17, e quero pedir ao pastor Nário para separar aquela música. Quem pode livrar como o Senhor? Porque Ele estendeu a sua mão e nos deu a vitória. É tempo da igreja voltar seus olhos para esse texto de uma grande batalha que Moisés teve até suas mãos fracas. E nós precisamos uns dos outros orarmos pelos nossos irmãos em nossas fragilidades e nas suas fragilidades, para que quando a guerra cruenta que tem vindo sobre nós, os irmãos percebem que a mídia gosta de procurar qual é o ponto fraco do executivo? Perceberam essa semana como a notícia quer associar a imagem de uma tal pessoa com o que lá morreu?
E o tempo todo associando para vender fake news em nome de verdade. É uma estratégia e muitos caem. Não estou aqui defendendo ninguém, é só para mostrar que isso pode acontecer conosco e com você. Esquece Brasília, é com você e comigo. E quando nós estivermos fracos, não espere que anjos do céu venham descer sempre. Eles descem, eles estão sempre conosco. Mas anjo nós não vemos. Nós precisamos de gente segurando as nossas mãos. Gente que nos ame. Gente que nos dê suporte. Gente que olhe para o pecado mais sujo do irmão e diga, eu vou te levantar, eu vou te dar suporte. Você caiu, eu poderia cair pior do que você. É esse cristianismo que nós queremos. Isso não significa dizer legitimidade para pecar, não. Mas nós precisamos dar suporte e entender que mais do que o diabo foi Amaleque, usando a fraqueza do nosso irmão. E Deus diz em Êxodo 17, vamos cantar depois esta canção, o Senhor nos deu a vitória. E foi aqui que apareceu pela primeira vez um dos nomes redentores de Deus. Yahvé Nissi, Deus, a nossa bandeira, a nossa vitória. Vitória contra o pecado, vitória contra o mundo, vitória contra a carne. Abra sua Bíblia em Êxodo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, e com isso ordenou a Moisés a Josué, escolhe-nos homens, sai, peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. E Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do monte, do outeiro. E quando Moisés, vamos ler juntos, levantava a mão, Israel prevalecia. Significa dizer que quando a igreja levanta a mão por você, você prevalece. Mas quando a igreja não levanta a mão por você, quando você não quer mais saber de igreja, quando você chuta a igreja, você deixa para trás a igreja universal de Cristo, a igreja que é o corpo de Cristo, você vai precisar de irmãos. E se você estiver muito afadigado, que Deus te livre e me livre de Amaleque nos destruir. E diz a Bíblia que quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. E as mãos de Moisés eram pesadas, e por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou, e Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, e um de um lado e o outro, e assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E o verso 14, vamos ficar de pé e ler o 14 e o 15 juntos. Então, vamos ler juntos em voz alta. Disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro. E repete-o, por isso que Deuteronômio repete. Deuteronômio é repetição da lei. Repete-o. Repete o que a Josué? Porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar juntos e lhe chamou juntos, o Senhor é a minha bandeira. Em hebraico, Yahvé Nissi, o Deus, a minha vitória. Quem pode livrar como o Senhor contra os nossos inimigos? Ele é poderoso para te guardar. Para te guardar, quem pode livrar como o Senhor? Como o Senhor, Ele é poderoso para te guardar. Diga para o seu irmão, olhando para ele, quando os teus inimigos se levantaram contra ti, se levantaram contra ti, o que foi que aconteceu? O Senhor estendeu sua mão para ti e te deu a vitória. Oh, aleluia! O Senhor estendeu sua mão para ti e te deu a vitória. Vamos cantar outra vez e que Deus destrua os inimigos. Quem pode livrar
Como o Senhor, Ele é poderoso para nos guardar. Para nos guardar, quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. E quais são? Quando os teus inimigos se levantaram, igreja, contra ti, o que foi que aconteceu? O Senhor estendeu sua mão para mim, e me deu a vitória. O Senhor, diga para o seu irmão, para ti, e te deu, Paulo, e te deu a vitória. Vamos dizer para nós, o Senhor estendeu sua mão sobre nós, sua mão, e nos deu a vitória. Aleluia, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Ele é Jeová Nissi. Ele vai apagar a memória de Amaleque. E naquele dia, diz Apocalipse, o último inimigo a ser destruído será a morte. Porque a morte é a separação daquilo que o pecado traz. E o diabo se utiliza do pecado para nos separar de Deus. Ele usa o mundo, ele usa a carne. Ele usa seus soldados para incitar em nós a fuga do caminho. Para incitar em nós questionamentos a Deus. E eu quero orar por você para dar a bênção final. Curva a sua cabeça, quero orar por sua vida. Os instrumentos vão ficar aqui com os irmãos tocando, bem leve. Pai querido e amado, nós queremos em cima dessa palavra apresentar diante de Ti nossas fraquezas. Reconhecemos hoje que nós não somos super-homens, mulheres maravilhas, homens de ferro. Nós somos barro. Nós somos fracos, nós somos frágeis, nós precisamos de Ti. Nós não estamos aqui cultuando homens, nós estamos aqui cultuando um Deus que fortalece o seu povo, quando esse povo reconhece as suas fraquezas. Nós queremos pedir ao Senhor, nos ajude, em meio a esse período de carnaval, o mundo, a carne, os apetites desenfreados da carne, para que através do Teu Espírito Santo, o Senhor venha mortificar em nós as obras da nossa carne. Pai, nós queremos pedir, guarda os nossos jovens na universidade, guarda os nossos jovens na escola, guarda os casados, solteiros que estão sendo tentados na área sexual, guarda os casamentos aqui que estão sendo golpeados de contendas, intrigas, porque nessa sociedade que só pensa no prazer, é muito mais fácil descartar o cônjuge e buscar a sua vida individualista. Pai, nós queremos Te pedir perdão pela falta de discernimento da igreja, pela falta de discernimento em mim, em meus irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê estratégias, que o Senhor nos dê forças, para que não saiamos jamais do caminho do Senhor, da Tua presença e da Tua casa. Nesses dias difíceis, nesses dias maus, que nós temos visto de todas as formas, no trabalho, na empresa, no governo, nas escolas, na mídia, que o Senhor nos ajude. A tentativa de Amaleque destruir uma geração, mas terminamos este culto dizendo: o Senhor levanta hoje no Brasil um altar em memória a Jesus Cristo, dizendo: eu apagarei a memória das trevas, em breve toda a memória, porque haverá um novo céu, haverá uma nova terra, e as coisas se passaram, a morte, o pecado, o mundo, e prevalecerá o Teu reino e a nova Jerusalém. Antevemos este dia, apaga a memória de Amaleque, apaga os feitos de Amaleque, e levanta hoje à tarde, hoje de manhã neste altar, o nome do Senhor
Jesus. Vamos juntos dizer: o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu. Oh, aleluia! O Senhor estendeu sua mão para nós e nos deu a vitória. A vitória do Senhor sobre o Brasil, sobre a igreja, sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre o povo de Deus. A vitória do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto. Guarde a tua mente de todas as dúvidas e questionamentos. Guarde o teu coração. Guarde no seu shalom, na paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Guarda as ruas do Brasil, as avenidas, Senhor, neste período carnavalesco. Guarda as rodovias, as estradas, as aeronaves. Livra-nos do caos e da tragédia. E profetizamos e cremos que no próximo ano, milhares e por que não dizer milhões, que estarão nas ruas do Brasil ainda este ano, estarão na tua casa, na tua presença, celebrando, porque esta obra não é de homens, é do Senhor. É o Senhor que fará e destruirá Amaleque dos céus do Brasil. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Deus abençoe.